O conselho que eu daria e que eu acho que seja algo que precisa ser muito bem trabalhado é a sensibilidade emocional, né. Sejam muito bem-vindos ao Carreiras, podcast da Arena IE, da Conexão IE. Hoje estamos, mais uma vez, fazendo gravações para tratar de trajetórias, de carreiras diferentes, que vêm inspirar as pessoas que estão aqui nos assistindo, estão nos ouvindo. Nós estamos hoje na livraria Paisagem com o desembargador João Paulo Lucena. Meu amigo Lucena, muito obrigada, muito bem-vindo no nosso quadro, Muito muito obrigado, contente. Camila, pelo convite, vai ser um prazer conversar com vocês aqui sobre carreiras, sobre vida profissional, vida pessoal e os tantos desafios que nos trazem a esse mundo que é tão bonito e tão desafiante. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigada. Nós estamos aqui conversando, já fazendo um segundo, um terceiro podcast, de tanto que conversamos, e a trajetória do Lucena, ela é incrível, ela passa, assim, desde a formação do direito na URGS, a carreira da advocacia trabalhista, também sindical, empresarial, também ingressou no Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, pelo 5º Constitucional, também vai explicar um pouco como é que funciona. E dentro do TRT, ele assumiu diversos cargos importantes, desde a diretoria da Escola Judicial, a ouvidoria e também no comitê, né, na presidência do Comitê de Segurança, onde nós nos conhecemos. Sim. E nós gostaríamos de ouvir um pouco da tua trajetória profissional e porque ela está conectada, né, apesar das mudanças de carreira ao longo dos anos, tem um viés ligado à justiça, ao direito. Conta um pouquinho para nós como é que Tá bem. foi. Camila, eu sempre gostei muito de história, de leitura, de literatura e fiz o vestibular, como todos nós, numa idade em que eu ainda não tinha certeza alguma daquilo que eu, gostaria de escolher como profissão definitiva. Então eu procurei naquela época, assim, algumas uma faculdade, um curso que juntasse um pouquinho de cada coisa. E acabei caindo no direito, mas na época sem uma certeza, né. Acho que a gente ainda é pressionado pelo contexto social a escolher muito cedo a carreira. Às vezes se acerta desde o início, mas com 16, 17, 18 anos, quem é que sabe aquilo que vai exercer como profissão para o resto da vida, né? Por isso que acontece muitas vezes o pessoal trocar, de se sentir insatisfeito, enfim. Então eu, assim, por exclusão, escolhi o direito. Mas também tem um pouco da questão da família de onde a gente vem. Eu sou filho de uma servidora da Justiça do Trabalho e de um pai advogado trabalhista. Olha. E quando eu era guri, eu e a minha tenho uma irmã, a gente na mesa, e guri assim com 12, 13 anos, a minha irmã 3 anos a menos, meus pais almoçavam sempre em casa e óbvio que eles falavam de trabalho numa linguagem, né, jurídica, com termos jurídicos que a gente não entendia. Então eu ficava furioso na mesa, eu disse assim: "Pô, mas eu não entendo nada do que vocês estão dizendo, Juridiquês. que assunto chato, porque o doutor isso, porque o processo, porque o agravo, porque não sei o que mais". E aí eu dizia assim, me lembro bem do dia que eu falei isso no almoço, eu disse: "Quando eu crescer, eu nunca vou estudar direito. E se eu estudar direito", vê que aí já deixei uma janelinha, "eu nunca vou trabalhar na justiça do trabalho", Olha né. O só. que que aconteceu? Estudei direito na Universidade Federal, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, me formei em 88. Antes disso fui estagiário num escritório trabalhista, fui advogado trabalhista durante 24 anos e hoje sou magistrado trabalhista, desembargador TRT4 há 13 anos já, ou seja, são 37 anos de atuação na Justiça do Trabalho, com direito do trabalho, fazendo tudo aquilo que eu disse que nunca iria fazer na minha vida, né. Então são coisas que a vida às vezes nos presenteia, né, com Sim. com surpresas e que a gente lá adiante paga
por aquilo que falou sem pensar, né. É que o exemplo carrega, né, então, assim, Sim, vendo a trajetória familiar que deu certo, né, são pessoas admiráveis, né, que são os pais, e a gente acaba seguindo e se sente seguro, né, seguindo os passos. Mas conta um pouco mais, como é que foi, assim, para o jovem que está nos assistindo, para as pessoas que estão em transição de carreira, como é que foi a mudança e o ingresso pelo 5º constitucional? Muitas pessoas aqui não devem conhecer também, né, que é um regramento que está na Constituição Federal, e os desafios enfrentados nessa mudança, principalmente, né, de sair da advocacia e ingressar na magistratura. Como é que foi e certo. como lidar com esse momento? Eu comecei a o contato com o mundo do trabalho fora, né, do lado familiar, mas estagiando num escritório, de direito do trabalho. Em seguida fiz um concurso para a Fundação Banrisul, que trata da parte de previdência privada do Banrisul. Ali eu trabalhei por 17 anos e recebi uma vez, por intermédio de um colega de faculdade, uma proposta para sair da entidade de economia mista, do Grupo Banrisul, e assumir a área trabalhista de um escritório internacional que estava se instalando em Porto Alegre. Ali eu trataria de clientes estrangeiros no Brasil e de clientes brasileiros, empresas com atuação no exterior, Olha, sempre com foco no direito do trabalho. uma grande mudança já, então, eh, estar no serviço público, né, que o Sim, Banrisul é um banco público do estado do Rio Grande do Sul, a ingressar na carreira privada internacional praticamente, né. sim. Como é que foi essa Ali o grande mudança? desafio foi a gente abrir mão do concurso, né, da estabilidade, daquela segurança, da certeza de como a carreira vai se desenvolver, projetando 10 anos, 20 anos na frente, e ir para a área privada, para o segmento privado, onde cada dia é um dia diferente, né, e não se tem essas garantias que são bastante atrativas no serviço público, e a gente passa a depender do nosso desempenho. Então, na época, eu tinha filhos pequenos, recém-nascidos, isso foi um fator que me levou a bastante angústia, né, na decisão, mas a proposta era atrativa e eu também sentia necessidade de sair um pouco daquela rotina, né, que já eram 16, 17 anos de uma carreira estável, mas sempre muito repetitiva, muito igual. E, aceitei, me desliguei do banco e assumi então no novo escritório, onde eu fiquei 7 anos, né, atendendo aí, clientes com casos, especiais, grandes demandas, né. Nesse escritório ele era conhecido pelo rótulo, né, o pessoal se chama rainmakers, né, eram os casos mais difíceis que Hum. vinham para nós, né. Então quando nada mais funcionava, né, ou quando o escritório aqui no Brasil já, precisava de uma sustentação maior, às vezes o próprio acionista das empresas dos clientes no exterior pediam que o nosso escritório entrasse também nessas demandas, né. Então eram os fazedores de chuva, disse: "Ah, isso aqui não tem mais solução, então a gente entra". Então eu saí daquela rotina, né, do serviço público previsível, das ações de massa para ações completamente diferenciadas no ambiente do direito do trabalho. Então isso é Então, muito interessante desafiante, né, para criatividade, sim, né. nos estimula a estudar, voltei para o inglês, né, recebi várias capacitações no Brasil, no exterior também, então isso deixa a vida muito Mais dinâmica. dinâmica. Mas eu saí daquele conforto, né, do trabalho lá das 8h30 às 17h30, com intervalo de 1 hora do almoço, por uma vida completamente fora da De previsão, rotina. né, trabalha sábado, domingo, final de semana, fusos horários diferentes, situações de emergência, noites sem dormir, né, me lembro de muitas, trabalhando para atender os Sim. processos, mas são os presentes de novo, né, que a vida vai nos trazendo. E quando, tinha completado já 24 anos de carreira advocatícia, eu fui nomeado desembargador
pelo quinto constitucional, a vaga da OAB no Rio Grande do Sul, para trabalhar como magistrado, no TRT4. Como é que isso acontece, Isso. Camila? Porque é uma mudança muito radical, né? "Ah, mas é tudo é direito, direito do trabalho", não, são coisas completamente diferentes. A gente vai dormir advogado e acorda Desembargador, magistrado, acorda juiz. juiz. O que isso causa, né, num âmbito íntimo, né, no nosso intelecto? O advogado, ele defende o interesse. O advogado entra na causa do cliente e passa a representá-lo como se fosse a própria pessoa ou a própria empresa, com a mesma gana, né, com o mesmo compromisso de acreditar naquilo que está levando para o judiciário, seja uma demanda ou seja uma defesa. Já no juiz, né, a atuação não é mais de parte, da visão da parte, é uma atuação a partir do sistema, uma atuação, uma visão imparcial. O juiz tem que se desconectar daquelas convicções que ele tinha: "Ah, sobre o assunto tal, minha posição é essa como advogado". Não, como juiz, agora eu tenho que ver qual Os é elementos, a as visão provas. de um lado, qual é a narrativa do outro lado, da defesa, e eu vou analisar, formar minha própria convicção e de uma forma não neutra, porque neutralidade não existe, mas imparcial, eu vou decidir essa demanda. Então, a gente precisa ter uma virada de chave, mas a vida na advocacia, ela acaba contribuindo muito para que a gente Com traga essa certeza, experiência uma bagagem. na bagagem depois como juiz. Quando eu me desliguei desse escritório internacional, eu atuei alguns anos também aí na área sindical, recebi uma Uhum. proposta para assessorar um escritório que atendia, sindicatos de trabalhadores. Fui trabalhar, com os metalúrgicos em Caxias, Uhum. que é o segundo maior sindicato metalúrgico depois do ABC Paulista. Olha só, Isso me deu uma dinâmica de trabalho completamente diferente, porque eu saí lá das grandes empresas, né, que daqueles legal! clientes sofisticados, enfim, com capacitações no exterior e tal, e fui para o chão de fábrica, né, lá para a greve, para o caminhão, com demandas completamente inversas daquelas que eu estava E acostumado a quanta ver. bagagem para a Ah, magistratura então, ter todo esse e foi leque. um aprendizado maravilhoso, mas eu levei isso depois para a atuação como magistrado. Isso me ajuda bastante, às vezes, a entender, né, Sim, daquela sim. forma empática que a gente tem que se colocar de um lado e de outro, e tentar ser mais justo e imparcial possível, né, na aplicação da Claro, lei. claro. E dentro da Justiça do Trabalho, assim como na Polícia Civil, como no Ministério Público, nós, não atuamos apenas com atividade fim, a gente também muitas vezes nós somos nomeados a exercer outros cargos, né. Conta um pouquinho como é que foi, estar como diretor da escola judicial e agora como ouvidor e no comitê da segurança, esses skills que nós, somos, assim, obrigados a exercer, e nós não temos, assim, uma formação preliminar, uma formação acadêmica para a realização, assim, essa bagagem de vida, né. Sim, Camila, eu acredito que essas mudanças de função e de rumo de carreira, ou às vezes de rumo dentro da própria carreira, elas decorrem de um conjunto de aprendizados, de habilidades, de competências que a gente vai desenvolvendo ao longo do tempo, né. O meu próprio ingresso no judiciário, que é pelo quinto constitucional, que significa, como isso se dá, né. O quinto equivale a 20% das vagas nos tribunais de todo o país. E elas são integradas 50% por advogados, 50% por membros do Ministério Público na Justiça do Trabalho, Ministério Público do Trabalho. Então, como isso acontece, né? E aí eu já faço essa emenda com a tua pergunta. O advogado, com pelo menos 10 anos de carreira, ele se candidata a uma vaga e ele concorre com outros advogados dentro da categoria dele, da OAB. Então, aqui no Rio Grande do Sul, hoje, acredito que sejam em torno de 100.000 advogados ou mais, não Imagino. sei se todos em atividade, enfim. A OAB forma uma lista sêxtupla dos Ah, candidatos, sim. depois de arguir perante o Conselho
seccional, né, é feita uma avaliação, uma votação, forma uma lista sêxtupla. Essa lista sêxtupla é enviada para o tribunal onde abriu a vaga, o tribunal pleno avalia essa lista e escolhe 3 juízes. Uhum, Esses 3 nomes são encaminhados para a presidência da república e uhum. lá o presidente escolhe Escolhe. livremente Aham. um nome dessa lista. Então é um processo bem difícil, Difícil. muito demorado, envolve 3 estágios, né, o estágio regional na OAB, o estágio, perante o judiciário, o tribunal onde abriu a vaga e depois a parte federal. Sim, tem que ter tem que ter uma conduta ilibada e um conhecimento Conhecimento jurídico também jurídico notório, aí pelo notório. menos 10 anos de carreira naquele Uhum. tribunal. Então, hoje, na prática, quando eu ingressei, isso já fazem 13 anos, os advogados, na média, que entravam no tribunal eram nomeados com pelo menos 20 anos de carreira, né. Hum. Então é uma forma, né, de se oxigenar o judiciário, de se agregar conhecimentos do Ministério Público e da advocacia por integrantes que passam a ser magistrados exatamente na mesma condição daqueles de carreira. Eu Uhum. acredito até que seja muito mais difícil um ingresso assim, do que pelo próprio concurso Com público, certeza. porque, né, são várias fases, né, a gente tem toda uma necessidade, e aí eu fecho com a tua pergunta, de demonstrar, né, de apresentar, de convencer Fatores aqueles que estão nos externos. escolhendo que nós temos capacitação para ocupar aquela função. Bom, nomeado desembargador, né, eu precisei me desvincular da minha visão advogado que defendia interesses e passar a assumir uma posição, então, de julgador imparcial com outra função, né? E que não decide sozinho também, decide sempre em colegiado, porque no tribunal, para a gente desconstituir uma decisão de um juiz de primeiro grau, precisam vários desembargadores, vários juízes. Então a gente atua em turma, onde nós somos 3, atuo na sessão do mandado de segurança, nós somos 17, e atuo no tribunal pleno, onde nós somos Olha 48. só, Né? e como trabalhar em colegiado. Isso é muito difícil, não é? É um exercício difícil, porque a gente aprende, a gente desenvolve a humildade intelectual, né, e saber que aquela posição que a gente defende, está convicto, ela pode ser votada, né, Sim, contrariamente. contrariamente por uma posição majoritária e nós vamos sair daquele julgamento perfeitamente amigos, né, Sim, integrados de forma profissional, e isso faz parte, porque o debate engrandece o com judiciário, certeza. né. Então ele enriquece, ele nos faz aprender e a gente todo dia exercita, né, a faculdade de ter uma posição vencedora, não é vencedora, porque não é uma disputa, é uma Sim. posição prevalecente ou não, né. Uhum. E o serviço público e o privado também, ele nos oferece possibilidades da gente, agregar outras competências, outras capacitações diferentes daquela da qual a gente, aprendeu Iniciou lá hoje. na faculdade. Então, dentre as funções do juiz, existe a jurisdição, que é decidir os processos, pacificar os conflitos, que é aquilo que todo mundo vê na televisão, nos filmes, né, e na vida real. E tem uma outra que ninguém fala, né, mas que é a atribuição de gestor, né. O magistrado, ele também administra a sua vara, né, quando é um juiz de primeiro grau, e ele auxilia na gestão de um tribunal. Então, um tribunal do trabalho como o nosso, que é um dos 5 maiores do país, que abrange todo o Rio Grande do Sul, né, ele tem orçamento, ele tem a parte de TI, né, tecnologia da informação de segurança, os processos há mais de 10 anos já são todos digitais, ele tem a gestão de pessoas, gestão de patrimônio, né, e a gestão de segurança, dentre outras coisas. Sim. Então a instituição nos oferece a oportunidade de a gente ter novos aprendizados e seguir para outros caminhos que eu entendo que são estimulantes na profissão, né, nos oferecem novos horizontes, novos contatos, foi assim que a gente se É, conheceu, sim. né, eu na gestão comitê de segurança do tribunal, em cooperação com a polícia civil,
E, passei então pela escola judicial, que é um cargo da alta administração do tribunal, sempre a escolha é por eleição, né, isso é Ai, a por eleição. administração nos tribunais, ela é absolutamente democrática no que tange a isso, os tribunais escolhem seus gestores. Por 2 anos então, fui vice-diretor, 2 anos, mais 2 anos, diretor da escola judicial. Agora eu sou ouvidor regional do TRT4 e coordeno também a comissão o Comitê de Segurança Institucional, e penso que são todas habilidades que a gente vai aprendendo no dia a dia e nos abrindo possibilidades e nos instigando cada vez a É bom. querer saber mais, né. Sim, é bom para o jovem conhecer também esse trabalho, que não é só o concurso, não é só a magistratura, não é só a polícia, né, o delegado em si, as suas atribuições na investigação, mas tem um leque por dentro, né. Mas vamos falar um pouquinho, a gente já está se encaminhando para o fim, queria muito que tu falasse também sobre, a gente falou muito sobre crise, falou muito sobre as enchentes, mas antes disso, queria toda essa dificuldade que a gente passa, né, na profissão, a gente tem também que ter um lado mais leve, né, um lado que a gente também enxergue a nossa criatividade. E o doutor Lucena me passou um link com imagens incríveis, fotografias, assim, memoráveis, maravilhosas, e descobri que ele é um baita fotógrafo. Conta um pouco sobre essa trajetória, porque é como se vivesse dentro de uma vida 2 vezes, né, ou 3 vezes, porque a gente pode sim ter outras profissões dentro Sim. da nossa profissão, dentro da nossa vida, porque nós não somos apenas a profissão. Camila, a gente que exerce, né, o meu caso e o teu também, o delegado da polícia, ofícios que são, de dedicação integral, né, porque eu sou juiz, sou magistrado 24 24 horas, horas. tenho os meus plantões, né, dia 24 de dezembro eu estava de plantão, em feriados, enfim, o judiciário nunca para, né, e se o servidor tem o seu horário de descanso, o juiz não, ele sempre estará À em disposição. disponibilidade para decidir situações de emergência, assim como o delegado de Sim, polícia. E isso nos leva à obrigação de desenvolver, uma capacidade ou um fluxo de vida pessoal em que a gente consiga, aliviar as tensões do dia a dia, né, com porque certeza. quando eu não posso levar os meus processos para casa, né, então eu tenho que desligar, eu tenho, acho que numa média anual aproximada, talvez eu julgue em torno de 1.700, 1.800 processos por ano, Meu Deus. né, isso com a ajuda de um gabinete, dos assistentes, estagiários, enfim. Cada processo desses é uma vida, né, e às vezes é uma vida que se foi, porque são processos pesados que tratam da morte de um trabalhador, ou de situações extremas de indenização, ou situações de perigo coletivo, como aconteceu durante a pandemia ou a enchente, enfim. E a gente precisa desligar disso, né, quando vai para a cama, né, quando vai para casa, e É questão de precisamos de saúde, né, saúde porque pessoal, é muito frequente e muito alta a taxa de burnout. adoecimento e de burnout Ah, sim, em serviço público, pessoas que é. trabalham com situações de exposição a Uhum. extrema, como esses 2 casos, e na vida privada também, isso não é só no serviço público. Sim, Então a gente precisa praticar um esporte, a gente precisa fazer alguma coisa que gosta, a gente precisa fazer o seu, nós no sul aqui, né, seu churrasquinho no final de semana, e eu desde de criança, né, quando ganhei, uma câmera fotográfica de brinquedo, mas que fotografava dos meus padrinhos, me apaixonei por essa atividade e desde então eu fotografo, me desenvolvi e tenho, um projeto atual que é de fotografar o gaúcho do Pampa, né, o nosso gaúcho raiz da fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai, com a Argentina, enquadrando ele ainda nas regiões onde o nosso bioma que está em extinção, ameaça, é. né?
o nosso quase. bioma do Pampa ainda é original, e com o foco, isso aí eu ligo com a minha profissão, né, é coincidência, não foi uma escolha, objetiva, ela foi natural, né, naquelas profissões, naquelas atividades que eu acho, né, apenas palpito, que talvez venham a desaparecer em função da tecnologia. Então, eu fotografo o gaúcho que ainda tosquia a ovelha com a tesoura, né, aquelas fazendas onde ainda se utiliza o cavalo e não se usa o quadriciclo e o drone, porque isso é cada vez mais Sim, comum, né, aquele que constrói as cercas de pedra, aquele que trabalha com o couro, e essa é para mim uma forma maravilhosa de me desconectar do trabalho, né, quando eu vou para o interior, vou para a fronteira, vou para o pampa, eu desligo, eu visto a minha bombacha, né, minha bota, ponho a boina, né, quando é o caso o lenço, para poder me integrar, né, com esse nesse novo contexto, e no meio das fazendas, dos peões, né, da lida de campo, fazer com que eles esqueçam que eu estou ali e eu passe a gravar essas imagens espontâneas do dia a dia, né. que beleza. Então E é uma essas fotos estão aí, conexão né, com a natureza, né, e com o sim, ser humano e com a nossa ancestralidade, sim. né, que tá no nosso sangue, passa o sangue gaúcho, né, que tanto viveu e explorou, né, esse território todo, e a gente tem um orgulho gigante, né, de ser gaúcho. Mas que bacana. Eu tenho essa raiz familiar, nos campos de cima da serra, na localidade de Cazuza Ferreira. O pessoal gosta que diga, né, faz de Cazuza Aham. Ferreira, terceiro distrito de São Francisco de Paula, a raiz familiar paterna é de gaúchos, né, serranos, aí eu junto isso com o meu trabalho, com a visão social do trabalho, dos ofícios, e isso me dá uma satisfação gigantesca que se concretiza nessas imagens que eu faço Que na legal. fronteira. Fechando agora o bloco com a dica do Dr. Lucena sobre livros, um livro que tenha marcado um pouco a vida dele e ele trouxe o Sapiens. Conta para nós um É isso pouquinho. aí. Bom, Camila, esse é um livro, eu adoro ler, é difícil escolher um, mas esse é um que fez bastante diferença nas reflexões que me fazem pensar no contexto onde a gente se encontra, né, o porquê das coisas são como são, e pensar um pouco no que a gente pode ter pela frente. E o Sapiens é uma história, contada pelo Yuval Harari, da humanidade, mas com uma visão muito atualizada, não só das pesquisas arqueológicas, mas muito mais também das reflexões, de grandes eventos da humanidade e a sua consequência nos dias de hoje. Então, assim, o que mudou a partir da invenção da escrita, né, a partir da agricultura, quando o homem deixa de ser nômade e se fixa em alguns lugares, né, por que as pessoas se associam, né, desde o tempo das cavernas, e a gente traz isso para instituições hoje em dia, como grandes religiões, como países, né, como é que é possível que o ser humano coopere, né, em grupos que às vezes são de milhões de pessoas, como uma nação, ou como uma igreja, né, a fé católica, os muçulmanos, por meio da comunicação, por meio de interesses comuns, por meio de valores comuns. Então, Sapiens é uma história do homem, né, desde da sua evolução, a partir do início da vida até a sociedade como a gente conhece hoje. É a minha dica. Eu li bem devagarzinho, Que né, legal, um capítulo de cada vez, para a gente ir refletindo e curtir muito isso aqui. Fica a dica. que bacana, que bacana. Mas nosso tempo está terminando, queria agradecer muito Tá e bem? queria pedir, que você fala um pouquinho, assim, quais são as dicas, o que tu diria, assim, de conselho para a pessoa que está querendo mudar de carreira ou jovem que está buscando novas carreiras? Em poucas palavras, assim, quais são as principais dicas mesmo, que daria para eles? Eu penso assim, Camila, são dois, Conselhos? talvez dois públicos diferentes, né? A gente tem a nova geração hoje super ligada nas questões tecnológicas, né? E já com um ingresso no mercado de trabalho que não tem sido muito facilitado,
em função da própria mudança de paradigma, né, da gestão tradicional do trabalho com o que a gente hoje chama de geração Z, Tecnologia, enfim. sim. Eu acho que para esse público, para esse perfil, o conselho que eu daria e que eu acho que seja algo que precisa ser muito bem trabalhado é a sensibilidade emocional, né, e a capacidade de comunicação. Então, a o pessoal que está entrando no mercado de trabalho tem que entender que precisa se relacionar com as pessoas, e isso é no mundo Sim, real, não é no mundo virtual. A gente precisa do trabalho presencial, e é uma capacidade, é uma skill que tem sido muito procurada pela geração nova. Então, claro, e é por isso que se nós estamos aqui, é por porque isso que a gente está canal aqui. Conexão IE, É isso inteligência aí. emocional, E para o pessoal já mais, né, que está insatisfeito, eu não vou dizer mais velho, né, mas mais experiente, mais maduro. mais maduro, mas que está entediado, ou que está insatisfeito, ou que está cansado, ou enfim, decepcionado com o seu trabalho, nunca é tarde para a gente mudar. Nunca é tarde. O que mais importa, e aí serve para os dois perfis, né? A gente tem que gostar daquilo que faz. Exato. Então tem que ter disciplina, né? Habilidade de comunicação, como a Uhum, tua, uhum. relacionamento pessoal, né? Sensibilidade no controle das emoções e resiliência, né? Resiliência. Assim, não desanimem, não deixem de assumir uma nova função ou começar uma faculdade nova, porque tem 50 anos, 60 anos, 80 anos. O que importa é que a gente vai chegar lá nos 90, né, Sim, ou nos 100, tomara, de qualquer maneira. Então, a pessoa pode chegar exercendo aquilo que faz hoje, que não está satisfeito, ou talvez já numa profissão completamente nova, né. Então é isso, é disciplina, dedicação, força de vontade e muita, muita, muita alegria e felicidade naquilo que faz, né. tem que ter paixão. Ai, Paixão, mas muito é obrigada, isso. pessoal, muito obrigada por nos ouvirem aqui no Carreiras, por mais um episódio. Agradeço imensamente, querido. Muito Muito obrigado, Camila. obrigada. Nos vemos na próxima. Fico à disposição para contar outras histórias. Com certeza, e muitas histórias tem. Tá bem.